pela excelente palestra. Esse assunto eu acho que vem dominando e mudando o cenário da pecuária, né? Tendo em vista aí a casa lotada, acho que pelo interesse do tema, né? Para a gente não se alongar muito, rapidamente eu queria fazer um resumo da nossa propriedade, assim, porque nós utilizamos da tecnologia de chip já há alguns anos, e contar que, na verdade, não foi do dia para a noite que a gente resolveu fazer o chip. Que a gente olhou a revista, vamos começar no chip. Não foi assim, né? Na verdade, isso veio através da necessidade do mercado, né? A exigência de animais precoces, carcaças mais pesadas, acabamento de gordura. Tentativas. Aí passamos para dentro da nossa propriedade, com confinamento a campo, várias tentativas, e aí vem o que tu falaste na tua palestra, né? O que nos levou ao TIP? Né? Foram as medições, foi a balança que nos determinou a mudança, qual era o caminho que a gente nos estava nos levando para o acerto, ou talvez para os menos erros, né? Então foi a balança que foi nos determinando, era acertar carga, acertar qual animal, acertar esse processo, que tipo de alimentação nós fizemos em casa, depois a gente comprou, e a gente foi fazendo mudanças e a balança foi mostrando o caminho. E desde lá, já tem uns 5, 6 anos que a gente vem com esse sistema de tipo aumentando, né? Começamos uma certa quantidade, de lá para cá fomos aumentando. E hoje a gente vê que a gente vem acertando com o mercado, porque a gente tem carcaças que o mercado, que a indústria hoje valoriza, né, com preço. Então a gente está atendendo isso. Acabamento, peso de carcaça, precocidade, isso tudo em função da TIP. Não tem dúvida. Você ponderou balança, né? Nós temos 3 balanças importantes na propriedade. A primeira, obviamente, como eu citei, é a balança importante para pesar o gado. Mensurar a evolução do ganho de peso, a carga. A segunda balança, ela está no equipamento de distribuição da ração. Se a gente pegar todas aquelas métricas que a gente calcula relacionadas à nutrição, nenhuma delas está desvinculada da quantidade de suplemento que o animal consumiu no dia e ao longo do período. Nós temos uma terceira balança, que pode ser aquela balança de verdureiro, pode ser uma de pesar peixe digital, mas é para a gente avaliar a pastagem, a oferta de qualidade, quantidade, para a gente ajustar a carga ou ajustar o fornecimento do suplemento. Então entenda que a balança, ela faz parte da produção animal e nós temos que saber utilizar racionalmente. Obrigado por você ter colocado dessa forma, porque balança, ela é relevante para o sistema de produção intensiva. Não pode deixar de utilizar. A gente vê muito tronco com balança, parece que é brincadeira, a gente se depara muito com troncos de balança importados, de alta tecnologia, teto hidráulico, mas está de enfeite. E para finalizar, Rogério, outro componente que esse sistema acho de extrema importância, que antes desse sistema nós comercializávamos gado 2 vezes ao ano, em volume, né? Então, na saída das pastagens, no verão, e nele, não sei porquê, coincidentemente, era com uma época que o preço era mais baixo, né? Então, depois que a gente conseguiu organizar esse sistema, esse quebra-cabeça, na verdade, que é um quebra-cabeça, né? Foi que a gente hoje tem uma constância de fornecimento para a indústria, né? Temos uma previsibilidade econômica da empresa, né? que é muito importante. Então isso mudou praticamente todo o sistema, que era, nós concentrávamos as vendas em 2 vezes ao ano. Hoje a gente tem praticamente as vendas constantes nos 12 meses. Temos um caixa previsível, então essa é uma forma mais fácil de trabalhar, né? Nos ajudou muito. E não só na parte de, assim, para também os investimentos que a gente possa fazer, tudo isso nos permitiu através desse sistema, né? E hoje
além disso, com esse sistema de terminação, que é a concentração, né, que tu falaste, a gente desafogou um processo muito importante no nosso sistema, que era a recria. Né? Então, que a gente disponibilizou toda a área hoje de pastagem, não toda, mas uma grande área de pastagens, que é a nossa época principal, para fazer a recria, que eram os gargalos. Então, a gente começou isso tudo juntando com a TIP, né? Não, perfeito. Você ponderou sobre a recria. Agora, tenho certeza que a tua recria, ela está com certeza potencializando o resultado da TIP, não está? Com certeza, com certeza. Não seria igual se nós não abríssemos espaço para a recria. Muito bem. Tem uma conta que a gente tem que fazer, pessoal, que é o seguinte, ó. Imagina que você tem, por ordem de entrada na tua fazenda para terminação, seja na TIP ou no confilamento, animais com 380 quilos, tá? E você comprou um terneiro com 180, só para fazer um indicador. É natural que você vai pagar esse terneiro por quilo muito mais caro do que o animal com 380 quilos, correto? Isso se chama ágio. Para nós, centro-oeste, centro-norte, nós estamos falando já de um ágio de 30%. Ou seja, o quilo do terneiro, para nós, ele é 30% mais alto do que o gordo e com tendência de alta. Rogério, como que eu diluo esse ágio? Porque a gente sabe que acima de 35% a conta começa a ficar pesada. Só tem uma forma de diluir o ágio, com ganho de peso. E o ganho de peso vem de pastagens melhoradas, vem de genética, vem de uma suplementação mais intensiva, vem de sanidade, né? Vem de bom manejo. Então, a forma que a pecuária está sendo conduzida, que essa pecuária mais extrativista, ela infelizmente vai ficar no passado. Muitos projetos vão sair da atividade, vão dar lugar para projetos de soja, milho, algodão, eucalipto, cana e assim por diante. E lógico, muitos pecuaristas vão também tomar essa área e tornar ela competitiva e rentável utilizando tecnologia. Então eu acredito que a sustentabilidade da pecuária de hoje e para o futuro, ela passa necessariamente pela adoção de tecnologia, tanto na cria, como na recria, como na terminação, seja na TIP ou no confinamento. A questão é, você está alicerçado nessas métricas para dizer se eu estou indo bem ou mal. Qualquer agricultor que você perguntar, ele sabe exatamente o custo de produção, ele sabe a produtividade, ele sabe quanto usou de defensivo, se foi mais antifúngico ou se foi mais mineral orgânico, aminoácido e assim por diante. Pecuarista, infelizmente, não. E a forma de eu dizer isso para vocês é com uma forma muito tranquila. O Fábio comentou de um evento que a gente faz todo ano em Goiânia, agora em setembro. Esse evento esse ano deve reunir perto de 3 mil pessoas. Mais ou menos 85% são pecuaristas de todo o Brasil, além da América Latina, América do Norte, do Sul, Austrália, África do Sul, vem gente do mundo inteiro. Tem um detalhe que nos frustra todo ano, vocês sabem qual que é? Vocês têm ideia de quantos por cento dos pecuaristas que participam há 18 anos desse evento sabem quanto custa produzir um bezerro ou uma arroba na recria ou na engorda? Vocês têm ideia? É assustador. No último evento, veja bem, 87% dos pecuaristas sabiam a que custo estava produzindo na cria, na recria engorda, a pasto ou confinamento. Daí, como empresários, eu pergunto para vocês, como que uma atividade pode prosperar plantando acho e colhendo quase? Porque imagina que eu produzo algo e eu não sei que custo de produção eu produzo, como eu posso dizer se o preço do gordo a R$28 está bom ou se está ruim? Se eu não sei minha margem, eu não tenho como fazer um orçamento, eu não sei o que mais pesa no meu custo de produção. Então eu tenho certeza, porque eu conheço o seu, aspas, parceiro de trabalho, o Sr. Ernesto, já tive algumas vezes junto com a equipe da Nutripampa, eu sei que ele é uma pessoa muito organizada e que ele tem o afinco de calcular custo, ficar em cima. Então a lição, acho que cabe, sempre que a gente se depara com uma tecnologia que está em plena expansão, o que eu posso fazer para adotar a tecnologia, mas eu ser eficiente? É calcular métricas, é calcular custo de produção. E lógico, ser um excelente comerciante. Vocês observaram que 72% do meu custo de produção é o animal. Se eu comprar mal, ou eu recriar ele mal, para chegar até esse ponto de entrada, eu não vou ser eficiente. Minha margem vai reduzir. Tá bem, Rogério. Vamos chamar para o debate agora aqui, né, o Armando, que também, além de
a indústria, o frigorífico campeiro também tem experiência com terminação intensiva, né, meu irmão? Exato. Primeiramente eu queria dizer, Paulista, tá bem, hein? Eu tô tremendo de frio aqui, tu tá te sentindo, tô olhando lá bem à vontade. Eu digo, eu tô com vergonha aqui. Mas pessoal, eu queria primeiramente agradecer, Milton, ao teu convite. É uma honra, eu como bagiense, poder estar aqui hoje conversando, né, e discutindo e vendo também amigos, colegas e conterrâneos da região. Tu sabes que eu sempre, desde que fiz a minha veterinária, fui para São Paulo, e lá em São Paulo estava conversando com o Juan, participei de vários projetos de confinamento, onde o confinamento ele estava naquele momento do boom, do auge, né? Iniciando com, principalmente, a nossa cana-de-açúcar. Uma das indústrias que eu acompanhei lá fazia o bagaço de cana-de-açúcar hidrolisado, né, com levedura e coisa e tal, acompanhava vários animais, aquele boom, um aumento muito grande. Tive o prazer também de acompanhar uma empresa do setor sucroalcooleiro e da laranja, né, onde lá na laranja, meu pai está aqui, ficou bravo comigo porque eu trouxe a polpa cítrica pelletizada, eu trouxe lá para Formosa. Aliás, nós jantávamos laranja, almoçávamos laranja, café da manhã, laranja, fedia laranja a estância toda. Mas foi um teste interessante, eu acho que foi aí que a curiosidade começa a acontecer. Então trabalhamos durante anos esse negócio do novilho, né, com confinamentos, sem confinamentos, enfim. Passam-se os anos com a vinda para cá, para Rosário do Sul, frigorífico campeiro, tentando também, na criação de novilhos, criar um novo sistema, um sistema que pudesse fazer uma diferença, acreditando numa coisa, Juan. O TIP hoje, para mim, o meu conceito é o que nós todos, nas nossas conversas em remates, em qualquer encontro da pecuária, é o que mais se aproxima da lavoura de carne. O termo lavoura de carne, senhores, acreditem, esse sistema é um sistema que nos aproxima muito disso. Sempre fui crítico e aprendi a não ser tão crítico no momento que eu não quis admitir que nós teríamos que perder a pecuária, perder para um número de uma lavoura de soja. Isso para mim é uma coisa que sempre me incomodou e acho que no momento em que tu começas a trabalhar esse sistema e também as suas variações, porque existem muitas variações, né? Nós mesmos vimos essas variações, no teu caso é o tipo, nós fizemos lá um pouquinho diferente, mas todos eles baseados nesse sistema. Quando tu chegasse na tua palestra, estava conversando, eu quase acreditei que eu não tinha um tipo. Mas quando tu mencionasse o alto consumo, eu digo, me encaixei de novo, estamos pertencentes ao negócio. Então, fizemos isso e hoje, graças a Deus, no sistema de chip, nós evoluímos, conseguimos números maravilhosos, né? Bem como tu falaste, num sistema de custo de alto consumo. E principalmente uma das coisas que eu debato muito, e como nós somos comercializantes de carne, né? Pessoal, se tu pegares hoje a Europa, está nos cortando por exigência, né? Os Estados Unidos, há pouco por taxa. Nós sempre temos que nos lembrar que nós produzimos num ambiente político comercial. E isso tem que estar presente na cabeça de todos os produtores. Então nós temos que produzir pensando no futuro. E se nós olharmos pelo lado da tecnologia, o que a possibilidade de fazermos ainda o boi a pasto, pense comigo, é muito bom. Porque não estou aqui para criticar nem mesmo um confinamento, que pode saborizar o produto através de um bagaço de laranja ou de uma cama de frango, qualquer outro alimento que possa gerar esse boi. Mas nós temos essa grande possibilidade de ter uma tecnologia que valoriza os nossos pastos, valoriza os nossos campos, valoriza a preservação que pode existir no Rio Grande do Sul, e também existe tipo A, campo nativo, o campo nativo melhorado, que dá excelentes resultados e transforma um número que era um número infeliz da pecuária num baita número que é possível fazer com que o Rio Grande do Sul reverta os números terríveis que são os nossos números de produção, em termos de nascimento de terneiro, em termos de quilo de carne produzido por hectare no nosso estado. Eu não quero estender muito, até porque tenho meu colega também para falar, mas a grande mensagem, se eu pudesse trazer hoje para todos os produtores, seria essa: lavoura de carne
está aqui um dos bons exemplos. Ninguém é obrigado, mas não é difícil de ser feito, basta partir. O início que o Milton estava falando, o começo, ele é simples, ele tem como ser feito de uma forma bem simples. E a produtividade dele acontece no primeiro ano, não tenho dúvida disso. Então, pensemos nisso. Temos que avaliar as tecnologias que estão sendo postas aí à nossa disposição como maneira de nós mudarmos o estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que é o mais importante, e aqui só faço o último gancho com o presidente, Rodrigo, né? Falar, se fizesse um convite para o associativismo, né? Nós não somos, o meu irmão Roberto, nós temos a propriedade aqui, vamos ser, né? Nós estávamos conversando sobre isso, sobre ser associados aqui do Sindicato Rural do Dom Pedrito, parabenizo por esse momento tão especial. E é importantíssimo que nós possamos nos dar conta de que um pouco de Estado para nós, para poder depois ter a estrada, o dinheiro para fazer, é muito importante. Não adianta nós fazermos isso com 25 boizinhos por ano, nós precisamos fazer isso com 100, com 200, com 5 mil, com 2 mil, com a escala que o Juan fala muito bem aqui. E essa escala está aí, tecnologia simples, baixo manejo, pouca movimentação, e muitos de nós, como produtores, precisamos da nossa propriedade, nós não temos mão de obra hoje, está cada vez pior. Então, aumentar a escala numa condição dessas aí é simplesmente perfeito, né? O entusiasmo de falar sobre essa tecnologia que a gente faz uso, e tu sabe, eu critico muitas coisas que são aquilo, ganha 1% ali, meio porcentinho ali. Não, o sistema é esse aqui, muda o número de uma propriedade rural, muda o número do sistema produtivo, passa a ter um outro nível de trabalho, tá? Eu acho que por enquanto é isso. Tá bem, vamos dar oportunidade para o Fernando também trazer a experiência, a visão aí do frigorífico Minerva, né, Fernando? Perfeito. Bom, primeiro agradecer o convite de novo, Rodrigo, João, por estar aqui presente de novo nesse segundo Já Trabalha Assim, a gente participa. Parabenizar o Juan, que aula. Se alguém ficou com alguma dúvida, pelo amor de Deus, olha, é difícil, é realmente uma aula de nutrição animal. Eu já tive presente agora no evento do TIP, que foi um evento inovador que o Juan fez lá em Goiânia, e passou 2 dias lá debatendo incansavelmente sobre isso, e a gente está vendo que realmente o Brasil está mudando. E eu me ative a um número que puxou ali de abate e animais confinados e internação de TIP em 11 milhões de cabeças, né? Eu fiz uma conta rápida ali, dá mais ou menos 23% do abate no Brasil em animais suplementados intensivamente. E a gente, puxando para um dado de Rio Grande do Sul, a gente estaria falando aí em torno de 15, 18% falando de Minerva. Tá? Estou falando aqui do que a gente vem trabalhando, e ao longo de 2025 eu participei de mais de 100 eventos e incansáveis visitas, eu e toda a equipe, para falar cada vez mais sobre isso, sobre a utilização de grãos nas nossas dietas. Por quê? Não é porque a gente gosta, porque é a opção do Fernando Galetti lá, que é dono do Minerva. Não, porque o mercado quer. É o mercado consumidor, nacional e internacionalmente, que está falando que a gente tem que fazer animais mais bem acabados, com acabamento de gordura. E eu acho que o Quanto nem chegou a falar uma coisa que a gente está muito próximo, que é a marmoreio. E eu me lembro que aqui na última Já Palestra que teve, o Luizinho estava, a gente comentou um pouco sobre marmoreio, e está batendo na nossa porta. E aí a gente falou de mercados asiáticos, de China, e são mercados que cada vez estão buscando produtos que vão necessitar de uma coisa, que é investimento em cima do boi. E bateu muito em cima de indicadores e de principalmente uma coisa, que é fazer conta. E é uma coisa que eu, como comentei, fiz muita visita, rodei muito lugar, conheço muitos de vocês que estão aqui, e a gente, e me incluo nisso, porque eu trabalhei mais de 10 anos de gestão de fazenda, a gente faz pouquíssima conta em pecuária. A gente tem que ter mais noção do que a gente está fazendo dentro da porteira com pecuária. Porque a gente é exato em agricultura, e eu vejo que tem muitos agricultores, e eu tenho certeza que todo mundo aqui já encerrou a safra, sabe quanto colheu, qual foi o custo de produção e qual foi a margem de lucro. E sabe quantas toneladas tem guardado e quantos sacos tem guardado no depósito que ainda não vendeu. E em pecuária, alguém aqui me grita quanto tem de saldo em casa financeiro, valorizou o rebanho que tem.
pouquíssima gente. E eu acho que a pecuária caminha cada vez para a gente profissionalizar mais nesse sentido de dados, de gestão financeira do negócio. E tu botou ali numa conta, né? Fazendo até uma provocação. Esses dias a gente estava, eu estava junto com o Fabiano e ele estava falando com o Coan, ligando para ele: olha, a gente está fazendo uma conta de break-even de TIP. E tu colocou o custo financeiro aqui. E eu já vi algumas contas aqui que o pessoal sequer coloca um custo financeiro, a gente só faz o custo da compra, o custo da comida e acabou, fica por aí. Então acho que a gente tem muita coisa para evoluir e olha, fica até difícil de falar depois que todo mundo falou tão bem, mas eu acho que assim, ó, se tem um recado vamos fazer mais conta, vamos investir mais no boi, porque muitas vezes a gente no Rio Grande do Sul acho que tem um perfil de querer muito girar, de comprar e vender em giros rápidos. E a gente tem uma conta simples hoje que, como mostrou aqui, o quilo produzido dentro de casa está muito mais barato que o quilo comprado. Então, para quem girar tão rápido? Para quem não botar, investir mais em cima do que a gente já tem dentro. Então, acho que são algumas mensagens. Eu quero fazer uma pergunta para o Coan. Aqui no estado, a gente falou muito de coxa de alto consumo, comentou sobre as operações. E como que tu vê, assim, a gente conseguir operacionar projetos de tipo talvez menores, ou para dar um start, essa visão de colocar custo de alto consumo, que tu consiga trabalhar com rações compradas que venham aí, carga a granel semanal ou a cada 5 dias, para facilitar o operacional disso. Como é que tu vê? E se tu tem alguns projetos que essa conta fecha, mesmo sem produzir a comida, sem bater ela dentro de casa? Bom, eu acredito que vocês estão numa nuance de mercado muito mais favorável que nós lá para cima. Como eu disse, vocês estão recebendo aqui R$420, nós estamos recebendo com 335 com tendência de baixa. Não me espanta a hora que cessar essa cota da China de vir para 320. Nós estamos falando de R$100 de diferença. Então vamos fazer a conta num animal de 18 arrobas, que vocês abatem aqui e abatem lá, nós estamos falando de R$1.800 de diferença do Rio Grande do Sul para São Paulo. Daí vocês estão comprando um terneiro aqui a 13, 13,50, 14. Quanto? 15? Nós estamos pagando 16,50 lá. Então, quando você faz a conta do 16,50 para uma arroba de 320, eu estou pagando R$490 do terneiro e estou abatendo 320. Vocês estão comprando 390, 400, 420, mas estão vendendo a 420. Então, assim, a equiparência de preço-paridade para vocês está muito mais favorável. O que eu quero dizer com isso é que sim, nós temos boas empresas no Rio Grande do Sul com rações desenhadas tecnicamente para ter alta energia, os aditivos corretos, para garantir sanidade de rumo e de intestino, bom desempenho. E se o pecuarista fizer a lição de casa e utilizar essas rações e avançar no ponto ótimo de abate para ter uma carcaça entre uniforme e excessiva, é importante lembrar que ali está o ponto crítico de você colocar marmoreio, porque o marmoreio é a última gordura que você coloca. A primeira gordura é cavitária, a segunda é intermuscular, a terceira é de cobertura de carcaça subcutânea, a última é de marmoreio. Então, se você avançar no ponto ótimo de abate, você produz uma carcaça com marmoreio, desde que o animal tenha predisposição genética. Lembrando que essa característica tem uma herdabilidade de 63%. Invariavelmente, a gente encontra carcaças comerciais no ponto ótimo de abate com marmoreio, e a indústria está pagando mais por isso. Então, sim, a gente vê coxas de alto consumo, rações comerciais, viabilizando projetos no Rio Grande do Sul e deixando margens assustadoras. Pecuaristas começaram com 20, 30 cabeças há 2, 3 anos e estão abatendo 300, 500 numa área pequenininha. Isso não é possível fazer com o confinamento. Então, assim, é possível, é só começar. A estrutura vocês têm pasto, água e coxo, é só começar. Excelente, Rogério, obrigado. Acho que a gente pode abrir novamente, né, para as perguntas, que a gente teve que dar uma parada, assim, se alguém... Não é bem uma pergunta, é quase um comentário aqui o Arnaldo está lá. Então, assim, uma coisa, pessoal, que a gente tem que se dar conta é que
nós temos uma janela de oportunidade pela frente. E eu falo pela nossa própria empresa, tá? A gente é agricultor, a gente tem maquinário, tem intensidade, então para nós fazer pastagem é relativamente fácil, que às vezes para um pecuarista só, né, que não tem esse recurso, porque eu tenho as pessoas, eu tenho as equipes que são acostumadas a lidar com maquinário, tem maquinário. Não é tão fácil, a gente faz muita pastagem, trabalha com muita pastagem e depender só do pasto para terminar, mas ao longo de todos os anos, todo o ano, não é fácil. E a gente não consegue. Né? Então, o coxo, em algum momento, vai ter que entrar na nossa vida. Então, quando é que a gente tem uma boa oferta, a gente consegue acabar bem animais? No final da primavera. E depois do final do verão, se multiplica seca. E aí, ninguém come carne em junho, em maio, em julho. O mineiro lá consegue, né, fechar um contrato para a Europa, o campeão atender lá, o cliente lá, ele vai abrir uma frente, vender lá para Rio, São Paulo, como nós estamos conversando, uma carne nobre, não sei o quê. Ah, pois é, mas em abril não dá. Em junho, tá louco, não tem passagem, as vezes não vieram. Né? Então, esse tipo de coisa a gente tem que ser. Tá? Então, a gente tem que, nós fizemos parte de uma cadeia e a gente tem que abastecer o nosso cliente, e o nosso cliente não, o nosso cliente é lá o consumidor final. Não é todo. Como é que nós vamos fazer isso? A gente tem uma condição boa no Rio Grande do Sul. A gente tem recursos que o Centro-Oeste não tem, eles têm recursos que a gente não tem, né? Mas a gente consegue produzir um animal totalmente a pasto, consegue. Nós vamos utilizar o pasto na recria, onde a gente, né, consegue aproveitar bem esse pasto e usar uma ajuda aí da suplementação. E o Tigre pode ter um projeto de 10 animais, de 15 animais. 2 coxos de alto consumo ali e tudo começa. Né? 15 animais estão acordando, estão saindo da propriedade, estão desembuchando ali e outro que vem para o filho. Né? Então é uma tecnologia acessível para todos, por isso escolha do tema. Né? Então eu queria só fazer esse breve comentário, que eu acho que aqui com a Luciane, que eu vou passar aqui, já deu uma Aliás, só para te complementar, se você for da questão do pasto, né? Seca, primavera, verão. A nutrição animal avançou tanto hoje que nós temos o que a gente chama de dieta total. Se você quiser colocar um animal numa condição de pasto rapado e você fornecer uma dieta total, o animal vai comer e vai desempenhar os modos do confinamento, os modos do MATIP com oferta. Então, eu quero dizer que hoje a nutrição animal ela tem uma flexibilidade tão grande de adequar a tecnologia do teu sistema de produção e sim tornar a tua atividade pecuária muito mais previsível, independentemente das intempéries climáticas e variáveis de mercado. É questão de procurar as empresas, os técnicos, se inteirar das possibilidades e, lógico, o técnico inteirar do teu sistema de produção, das tuas possibilidades, restrições, desafios e implementar a tecnologia. A verdade é que as tecnologias estão acessíveis, é só questão de adequar ela no sistema de produção da propriedade. Rogério, 2 perguntas com relação aos ionófilos. A primeira, se vocês já fizeram um estudo do impacto de custo dia com a retirada da monenzina e com a inclusão dos eventuais substitutivos. O que isso impactaria, né? Que vai aumentar o custo de produção. Acho eu. E a segunda pergunta com relação aos ionófilos, tu falaste de travamento de consumo, tu está falando de quantos ppm de monenzina, por favor? Ah, perfeito. Bom, nós fizemos sim esse estudo e nós temos aí 3 tecnologias que são impactantes em substituir os antibióticos ionófilos, da qual são classes diferentes. Nós temos os óleos funcionais, nós temos os blends de taninos condensados e nós temos uma terceira tecnologia que são óleos funcionais juntamente com flavonoides. Essas 3 tecnologias competem com resultados muito semelhantes de acordo com um desafio de amido. Tá? Algumas são mais direcionadas a mais desafio de amido, outras para menos. Mas funcionam muito bem. Sim, nós vamos ter uma diferença aí de custo, aumento de custo de produção de 4 a 6%. Isso vai ser batata. A dúvida que é,
a indústria vai pagar mais porque ela está acessando a Europa, ou ela não vai pagar e quem vai absorver é o pecuarista. Ponto. Quando você fala de monenzina, é importante dizer que a monenzina, e eu estou falando de uma monenzina de boa qualidade, não preciso citar nome, porque assim, você tem monenzina de 4 dólares o quilo e você tem monenzina de 22 dólares o quilo. Tem um abismo. Alguém tem uma caminhonete Mahindra aqui, para mim não falar mal? A molécula genérica é a Mahindra, tá? A outra é uma Toyota, é uma Mitsubishi, é uma Nissan, é uma Chevrolet e assim entre outras, uma Dodge Ram. Não dá para comparar. Enfim, essa molécula, quando de boa qualidade, ela tem o que a gente chama de modulação pela dependência da energia disponível. E quando a gente fala de energia disponível, logicamente tem que pensar em maior teor de amido na dieta e uma segunda fonte seria de gordura protegida, que vai aumentar drasticamente a energia da dieta. Se eu tenho níveis moderados de amido ou de energia, eu tenho que trabalhar uma dose mais alta. Eu estou falando de 26, 28,5, 30 ppm até 33. À medida que eu vou subindo a dose de energia, de amido, eu posso baixar, porque do contrário o animal não come. Vou dar um exemplo. Eu tenho um cliente que é a Agropecuária Grande Lago, lá em Jussara, Goiás, é o maior confinamento do Brasil. São 85 mil estáticos. Nós temos 2 floculadores lá de milho. E a gente trabalha em média 70% a 75% da dieta na matéria seca milho. Se eu subir o Nelore mais do que 25 ppm, o animal deprime o consumo. Por quê? Porque a energia é disponível muito alta. Se eu tivesse uma dieta com menos amido, mais pectina, carote algodão, subcoprodutos, poderia ir a 33 ppm, como eu já tive várias vezes, porque os floculadores estavam em manutenção. Então na TIP não é diferente. Então, de acordo com a energia da dieta, eu vou trabalhar uma dose mais alta ou mais baixa. Você tem mais amido, você tem menos amido, você tem pectina, você não tem. Pectina tem que tomar um pouco de cuidado, como é casca de soja, polpa cítrica pelletizada, que o meu amigo bem ponderou. A gente usa muito lá em São Paulo. É barato. Aliás, está exportando tudo agora. A pectina tem um perfil de fermentação que leva mais à formação de ácido acético do que propiônico. Então, ela tem uma fermentação que a gente chama que refresca rumen. Só que passou de 20% de inclusão na matéria seca, o consumo dispara. Então tem que saber utilizar. Nessas circunstâncias, eu subo a monenzina para 28,5 e 30. Entendeu? Então, cada caso a caso. Mas muito boa a sua pergunta. Obrigado. Obrigada. Uma perguntinha a mais. Quando fala de deficiência de transformação do suplemento, mais agora uma questão assim de aula mesmo, de pesquisa, te refere ao ganho geral ou ao adicional que o suplemento poderia proporcionar na TIP? Não, ali está o ganho geral. Ali eu estou pegando a dieta do animal com aquele nível de suplementação e quanto que o suplemento gerou. Você pode falar assim, Rogério, mas a sua conta não é um pouco injusta porque eu posso ter um pasto de excelente qualidade no período chuvoso, lá no Centro-Oeste, usar menos suplemento e parte do ganho de carcaça transformado em arroba está vindo do pasto? Sim, eu concordo e é o que acontece. Tanto é que nas águas, no período chuvoso, em pastos adubados de alta qualidade, o consumo da ração de TIP cai para 1,4%. E nas secas ela chega a 2,2%. Entendeu? Então assim, se eu for pegar pesos e medidas, eu teria que fazer uma conta um pouco mais acurada, porque o pasto, a qualidade do pasto é responsável por converter também. Tá, não, perfeito. Só queria esclarecer em função dos valores ali. Legal. E esse espaçamento aí que tu recomenda, aí, vamos dizer, mínimo dos mínimos de 40 centímetros, pensando nos coxos de alto consumo que a gente usa bastante no Rio Grande do Sul, e pensando que nós trabalhamos com suplementações que não são uma TIP, são de baixo nível de ingestão, que recomendação do espaçamento Vamos lá. acha que seria adequado? Suplemento mineral 3 a 5 centímetros. Suplemento adensado, que é um mineral com aditivos, um pouquinho de nitrogênio proteico de 5 a 7. Um proteico de baixo consumo, que é o 0,1, ou um energético de baixo consumo 12 a 15. Um energético de alto consumo, que é um 0,3, 0,5, ou proteico energético de alto consumo, que eu vou precisar de 20 a 30, se for uma categoria mais leve, mais jovem, 20, se for um pouco mais zerado, 30. Se for um semi-confinamento, que é de 0,8 a 1,2% do peso corporal, vou trabalhar com 30 a 40.
TIP acima de 40. Perfeito, muito obrigada. Dispõe. Eu disse que a aula tinha sido grande, não tem nem dúvida, né? Só interessante um complemento, né? A questão da... Na minha época de faculdade tinha uma cadeira que a gente gostava de faltar, né? Que era etologia, estudo do comportamento dos animais. Psicologia também gostava de faltar e ele poderia ter usado muito mais o tal de psicologia. Tenho certeza que os colegas veterinários deixaram ali na aula de psicologia e hoje está fazendo falta, né? Para entender a turma toda aí, psicologia está precisando. Mas esse estudo do comportamento e a grande palavra que falaste no TIP é a substituição, né, e o comportamento. Nós temos áreas que chegamos a usar 25 cabeças por hectare. Está aí o meu nutricionista, o Jeca, sentadinho lá, nós estamos lá, né, Jeca? Que é pedritense também e tem acompanhado isso. No momento que tu vais ganhando eficiência na forrageira, tu vais diminuindo o consumo. Na época do ano que mais ela exige, tu tens menos exigência do consumo de coxo. E essa medida aí, né, toda ela, tem um número interessante na produção de quilo. Por pior que seja o momento, com a oferta de forrageira, tu sempre tem um ganho grande, um ganho que é possível tu ter uma boa medição. Então, isso é o nosso tipo lá no não é um tipo eficiente como TIP. Por quê? Porque nós estamos fazendo um TIP para atender a nossa demanda de carnes. E no momento que tu produz um boi e ele está pronto numa conta, numa equação total, né, com ganho, com os custos, tudo prontinho, mas eu não posso abater esse boi, eu tenho que segurar ele por algum motivo ou outro, acaba me custando mais caro, né, e a gente tende a segurar e manter esse processo. Mas, mesmo assim, né, com todas essas variáveis negativas do nosso processo, o TIP ainda é uma grande ferramenta, uma grande alternativa para o nosso trabalho. Eu acho, por um comentário, eu acho que o uso do grão, tanto como confinamento, TIP dentro de uma propriedade, ele é basicamente uma ferramenta estratégica, né? Ele é um aspirador. Ó, estou apertado, tenho oportunidade de compra, tenho qualquer coisa, concentra, né? E sem falar na qualidade do produto que vai te entregar. Exatamente isso. Então, para mim, é dois pontos que são excepcionais na TIP. É a qualidade do produto e a otimização da área. Tem um trabalho interessante dentro que você está ponderando, né, que foi publicado em 2024 numa revista internacional, que é o Journal of Science, e o pesquisador fez uma comparação dos países de produção de carne no mundo, né? Então pegou o Brasil, pegou a Austrália, Argentina, Uruguai, Paraguai, África do Sul, Canadá, e foi fazendo. E daí ele fez um cálculo baseado na utilização de grãos por quilo de carcaça produzido. Obviamente que, com exceção do Paraguai, o Brasil era o país que menos utilizava grãos. E quando a gente está falando de carne de qualidade, nós estamos falando de marmoreio, não tem como produzir se não tiver grãos na dieta. Mas os Estados Unidos tem 82,6%, 82,6 milhões de cabeças, o Brasil tem 195 milhões. Tá, mas os caras produzem 81% dos animais no confinamento. África do Sul, 78% dos animais são decorrentes de confinamento. O Brasil, para ser mais específico aquele número, 23,65%. Então, assim, nós estamos muito longe de chegar num patamar de produção potencial que o Brasil tem, sendo o maior rebanho comercial do mundo. A questão é utilizar corretamente as tecnologias. É uma questão de começar, como você tem dito, ainda atendendo as demandas internacionais que são muito importantes, que é as preservações. Com certeza. É isso aí. Parabéns, excelente explanação, uma aula, um vídeo disso, Fernando. E eu não quero te colocar na saia justa, mas eu gostaria de te propor um raciocínio. Nós temos o TIP, nós temos essa máquina de produzir carne, né? E nós temos um componente no TIP que eu gostaria de te colocar na posição de pecuarista gaúcho. Tu tem o TIP, é teu,
amanhã tu tem que entrar no mercado para comprar um animal para colocar nesse tipo. Como é que seria esse animal? Tá, muito boa pergunta. Você me colocou uma saia justa porque eu sei a sua opinião. Mas vamos lá. Primeira coisa, a gente não pode pensar em animal pequeno. Animal pequeno implica em abater carcaça pequena. Quando que eu pensaria no animal pequeno? Se eu estiver num programa de produção de carne de qualidade, daí sim. Por quê? Porque isso aumenta meu ciclo de produção. O animal de tamanho corporal pequeno, eu vou bater com 440, 460, 480 quilos, ponto. Ele chega naquela gordura excessiva, vou atender as demandas frigorífico, marmoreio, cobertura de gordura subcutânea, perfeito. Só que nós temos um negócio na pecuária que se chama ágio do bezerro ou do terneiro. E à medida que eu abato animais mais pesados, eu melhoro a relação de troca, ou seja, a compra. Para nós lá para cima está muito ruim em relação de troca. Eu tenho que abater um animal muito pesado, com 22, 23 arrobas, ou seja, um animal com 560, 580, 620 quilos para me melhorar a minha relação de troca. Eu acredito que o Rio Grande do Sul não vai ser diferente daqui para frente, nos próximos 3, 4 anos. Então sim, eu pensaria em um animal de tamanho corporal médio. Não quero um quianino nem um marquigiana, que vai bater com 780 quilos. Eu quero bater um animal com 540, 560 quilos, de preferência castrado, tamanho corporal médio, como eu disse. E sim, não é bairrismo, mas eu pensaria numa raça que tenha alta taxa de crescimento, boa deposição de músculo e quando eu preciso depositar gordura. Pensaria sim em Angus, pensaria em Devon, pensaria em Hereford. Temos boas raças, é questão de analisar a composição, frame e as possibilidades do mercado. Não existe peso ideal, existe ponto ótimo de abate. O peso é uma consequência do ponto ótimo de abate. De maneira geral, animais de tamanho corporal médio vão entrar no ciclo de terminação com 380 a 390 quilos. Um animal de tamanho corporal grande, um pouco mais pesado. Então depende muito da raça e do frame. Lembrando que dentro da mesma raça, eu tenho os 3 tamanhos corporais. Basta pegar um Angus argentino, pegar um Angus brasileiro e pegar um Angus americano. É uma questão de analisar a raça e o sistema de produção que você está buscando. Perfeito, muito obrigado. Eu só queria reforçar uma informação que o Coano trouxe aqui, que eu achei de suma importância. Nós hoje estamos extraindo do sistema alguma coisa da ordem de 45 a 47 milhões de cabeças abatidas e exportadas por ano. E temos alguma coisa da ordem de 42 milhões entrando no processo. Ou seja, hoje nós somos deficitários nesse processo. E por isso eu concordo plenamente com os teus 4, 5 anos de bons ventos para nós. Muito obrigado. Legal. Disponha. Obrigado pela pergunta, Salvador. Tem um detalhe importante. Vocês devem ter acompanhado que nos últimos 5 anos o abate de fêmeas. Vocês têm acompanhado ou não? Vocês têm visto como que tem ficado a porcentagem de abate de fêmeas? Alto. Nós estamos matando a indústria. O que eu quero dizer? Nessa toada nós não vamos ter, aos moldes do que os Estados Unidos têm, nós não vamos ter terneiro, não vamos ter garrote, não vamos ter boi gordo. Então assim, ou a gente faz uma adequação do sistema de produção de cria, de ganhar um pouco mais de escala, ganhar eficiência, ou nós estamos matando a principal matéria-prima do processo de produção de carne. E não preciso dizer que a indústria ela está passando por um momento difícil, porque não está tendo animais para abate. Mas os Estados Unidos está na menor crise de rebanho e ela comprava muito gado do México. O México cortou a torneirinha de mandar animais para os Estados Unidos. Ele está querendo virar um grande player de produção de carne. Daí eu pergunto, de onde vai vir o nosso terneiro? Se não for produzido aqui, não vai vir do Paraguai, não vai vir da Argentina, muito menos do Uruguai. Então nós temos que pensar numa cria eficiente. Porque como a gente está batendo muita fêmea, essa taxa de abate não diminuiu, eu acredito que 2027, 2028, 2029 vai ser fatídico em termos de oferta de produto animal, de carne no mercado. Sim, sem falar nas exportações de gado vivo, né? O Rio Grande do Sul deve exportar aí perto de umas 500 mil cabeças esse ano.
mas não podemos esquecer que no Pará são mais quase 1 milhão de cabeças. Então, assim, é algo para a gente pensar, interiorizar um problema de mercado. E também, ao mesmo tempo, nós temos que valorizar e não simplesmente ceder aos encantos da Europa porque está querendo banir o ionófilo e está pondo uma série de restrições. Eu acho que nossos negociantes são políticos, e desculpa a colocação, são ruins negócios. Eles têm que valorizar o nosso produto, porque não tem nenhum outro país do mundo que possa produzir com eficiência e uma carne barata com qualidade igual ao Brasil. A questão é que esses representantes políticos têm que falar: opa, você quer comprar a carne nossa, é desse jeito. Se você não quiser, vai para os Estados Unidos, vai para a Austrália. Vocês têm ideia de quanto está 1 quilo de carcaça na Austrália, na China, nos Estados Unidos? Algo perto de 120 dólares, gente. A carne brasileira está 65, 70. Por que não pôr uma barreirinha para a Europa e falar: meus amigos, não queremos vender para vocês nessas condições não. Vai comprar da China, vai comprar da Austrália, vai comprar da África do Sul, vai pagar 50% mais. Quero ver se vocês não iam começar a vir aqui e negociar um pouco melhor. A questão é que não tem ninguém para peitar esse pessoal, infelizmente. Pessoal, infelizmente o tempo já se alongou e daqui a pouco a gente não vai experimentar aquela carne que o Rodrigo falou, né? Os frigoríficos trouxeram e está aí sendo preparado aí com carinho para todos aí. Eu acho que valeu muito a pena todos saírem de casa hoje, nesse frio, bárbaro, mas para um aprendizado enorme que a gente teve aqui, né? Então, o Rogério, o Armando, o Fernando, em nome do Sindicato Rural de Dom Pedrito, eu agradeço a todos vocês. Espero que os convidados tenham apreciado e aprendido muito. E não foi a última, acho que o sindicato vai voltar a fazer, né, presidente? Pelo sucesso dos 2 eventos que a gente fez esse ano, em março com a programação fetal, agora com a terminação intensiva a passo, acho que a gente tem que seguir mexendo com o nosso produtor, mexendo com a cadeia, para a gente continuar todos juntos crescendo. Tá bom? Muito obrigado.